Olá pessoal, meu nome é Poliana Policarpo e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre algumas atualidades no mundo. Já que estamos no mês da mulher, vamos falar um pouquinho que existem mulheres que ainda têm sua integridade física e psíquica ainda ameaçadas e desrespeitadas em pleno século XXI. Não se esqueçam, curtam o meu canal, se inscrevam, deem like, sugestões. O importante é a gente partilhar e dividir conteúdo. E já que estamos no mês internacional da mulher, não é que eu não falo só o dia, é um mês mesmo, inteirinho, vamos falar sobre mulheres que fazem e fizeram histórias. E vamos também falar que existem muitas mulheres, crianças, meninas que são anônimas e que estão neste mundo ainda passando por muitas violações, privações de direitos e muitas ameaças às suas integridades físicas e psíquicas. É bom lembrar que em 1948 nós tivemos a Grande Declaração dos Direitos Humanos, uma declaração que foi um grande instrumento realizado pelas Nações Unidas em prol dos direitos fundamentais de homens e de mulheres. Na própria declaração, homens e mulheres seriam iguais perante a lei. E, para ratificar isso, nós tivemos em 1979 uma importante convenção, justamente para repudiar qualquer tipo de discriminação a mulheres. Infelizmente, muitos países signatários dessas convenções não respeitam hoje a questão da universalidade dos direitos humanos. E muitas mulheres na Ásia, na África, aqui mesmo na América Latina e em outros continentes ainda sofrem muitos problemas nesta ordem mesmo de ofensa a direitos fundamentais, importantíssimos para o ser humano. E muitas dessas violações ocorrem já na infância, para ser mais precisa, desde o nascimento. Muitas meninas, elas quando nascem, são tidas como um infortúnio, um motivo de tristeza para a família. Alguns maridos matam até suas mulheres quando dão à luz a uma criança, sendo essa criança uma menina. Em 1999 comecei a estudar sobre isso e passei bem quase que 15 anos estudando sobre a condição da mulher no mundo, especialmente as mulheres na Ásia, especialmente no Paquistão, no Afeganistão. Muitas dessas meninas, elas não têm direito a estudar. Os pais não as colocam na escola. Por quê? Porque eles dizem que seria um investimento infrutífero. Mais cedo ou mais tarde, essas meninas vão passar a ser mão de obra na casa dos seus futuros maridos. E essas meninas analfabetas, elas crescem com aquele destino certeiro, de se tornar esposa e depois mãe, e cuidar dos mais velhos, e, digamos assim, sustentar todo o trabalho braçal de uma casa. E hoje nós temos mais de 150 milhões de crianças analfabetas no mundo. Dessas cento e tantas crianças, esses milhões de crianças, muitas, ou melhor dizendo, 2/3 são mulheres, são meninas que não tiveram o direito sagrado à escola, ao estudo. E essas nações, elas infelizmente não só não mandam as crianças, as meninas para escolas, como também elas castigam desde cedo uma menina por qualquer coisa errada, por vontade de ler, por vontade de brincar, por vontade de ser um pouco mais independente. Essas meninas, elas só são criadas mesmo para o trabalho. E, infelizmente, coincidentemente, as nações que não investem na educação dessas meninas são nações pobres, atrasadas, porque as mulheres não participam com o seu labor na produtividade, então não ajudam a economia de um país. Então, esses países, eles têm problemas de crescimento econômico. E além de não ter direito à educação, muitas meninas ainda no mundo são vulneráveis, são seres vulneráveis, especialmente em tempos de guerra. Por quê? Porque meninas, adolescentes, elas são muitas vezes tiradas de casa, sequestradas,
elas passam a servir como uma espécie de soldado de guerra para as nações inimigas ou para as tribos, a depender dos lugares, países, enfim. E essas meninas também são vítimas de estupros sistemáticos. Por quê? Porque o inimigo, quando pega uma menina, uma criança dessa, ele tem a intenção de deixar a marca dele. Ele invade o território do outro. E como a mulher é tida como uma propriedade, muitas mulheres acabam engravidando do inimigo. E quando elas conseguem, depois da guerra, voltar para casa, elas voltam com bebês frutos do estupro de guerra. E essas meninas não são acolhidas por suas famílias nem pela própria comunidade. Muitas delas são estigmatizadas e são expulsas desta comunidade e sofrem muitas ofensas a seus direitos básicos. Primeiro, o direito de ter sido acolhida após um estupro. Segundo, o direito de ser assistida psicologicamente. Nada disso elas têm. E o estupro, ele ao mesmo tempo, ele é dirigido não só para aquela menina, mas ele é dirigido para a comunidade. É a forma como o inimigo, ele deixa ali a sua marca. No Oriente Médio, na Ásia, na América Latina também, muitos pais, irmãos, maridos, eles também levam muito a sério a questão da honra da mulher. A mulher, ela precisa ter uma espécie de conduta moral ilibada. Ou seja, essas mulheres, elas têm que ter uma espécie de ultrapuritanismo dentro delas. Elas não têm direito a fazer coisas simples que nós, mulheres aqui no Brasil, fazemos, por exemplo. E essas mulheres, elas são vítimas do chamado crime moral. Aquela velha história de que lavei a minha honra, ou lavei a honra da família, matando, destruindo essas mulheres. E muitas mulheres que não são mortas por crimes tidos como crimes contra a honra, essas mulheres são espancadas ou são vítimas de mutilações. Elas sofrem com a questão do ácido, muitas são vítimas de serem agredidas com ácido, deformando então sua face, seu corpo. E por que isso acontece? Porque a honra feminina é tida como uma espécie de, digamos assim, propriedade da família. Uma mulher, por exemplo, que às vezes não aguenta mais as ofensas, os espancamentos do marido e pede o divórcio, muitas mulheres que pedem o divórcio são vítimas de homicídio. Os maridos inconformados matam e dizem que fazem isso em nome da grande honra. E nesses países, essas mulheres continuam sofrendo esses crimes. Isso ocorre muito no Paquistão, nos Estados Unidos, na Jordânia, na Palestina. Isso ocorre também na Turquia, até mesmo em alguns países da Europa. No Líbano, isso também é muito comum, em Bangladesh. E às vezes uma menina, ainda mais nessa era da internet, uma menina recebe um WhatsApp de alguém elogiando ela. Se o pai pega, ou o irmão, e vê que ela foi, enfim, cortejada digitalmente, muitas dessas meninas podem perder a vida por causa disso. Porque os pais, os maridos ou os filhos acham que a mulher recebeu tal mensagem e ela é culpada por isso. E algumas são culpadas até mesmo de terem sido estupradas. Houve casos na comunidade que a mulher, ela não queria ter tido relação. Às vezes ela é estuprada por alguém da própria família, pode ser um irmão mais velho, pode ser um primo, pode ser até mesmo o cunhado. Elas escondem isso e muitas vezes, quando isso é descoberto, a mulher, ao invés de ser protegida e o verdadeiro culpado preso e condenado, ela que é condenada e ela que às vezes vai para a prisão. E muitas vezes a prisão ainda é, digamos assim, um lugar em que a mulher se encontra protegida da ira da própria família. É algo assim que a gente nem acredita que isso existe, mas é algo que ocorre. Isso tudo por conta das tradições, por conta de sociedades que vivem
vivem sob um dogma religioso muito forte, e a família acaba exercendo um poder sobre o corpo e a alma dessas mulheres. E essas mulheres não têm direito a denunciar os seus agressores, elas não têm direito, por exemplo, a entrar com um processo judicial. Aqui vocês já viram como é difícil, às vezes, uma mulher que é estuprada no Brasil ser levada a sério, ser respeitada. Vimos recentemente, até mesmo em rede nacional, como uma mulher ela foi, digamos assim, agredida pelos representantes da lei e todos se calaram, e precisou que ela chorasse e seu caso fosse exposto na imprensa. Nos relatos que nós temos estudado, seja nos relatórios das organizações das Nações Unidas, seja também por livros, bibliografias, nós percebemos que, além dos crimes de honra, muitas mulheres elas são castigadas e às vezes também têm suas vidas ceifadas porque não aceitou um casamento, porque o casamento era arranjado, ela não queria se casar com uma pessoa bem mais velha que ela 3 vezes, e ela se negou a honrar um casamento que o pai arranjou com alguém. E essa menina muitas vezes tem 11, 12, 13 anos, ela não quer se casar, e o pai fala, ou você casa ou você morre. E algumas acabam morrendo, porque não querem contrariar o próprio direito, né, de ter um marido mais moço, mais jovem, alguém que ela possa gostar. Uma coisa também que ocorre muito nesses países, principalmente países na Ásia, como no Afeganistão, como no Paquistão, é ainda o rito de lapidação. Então muitas mulheres, elas ainda são vítimas do crime de lapidação, especialmente na Ásia. E algumas, basta que haja alguns rumores, algumas são levadas a um lugar central do vilarejo e ali elas ficam como se fosse metade do corpo enterrada e a outra parte, a cabeça, o próprio colo e tudo mais, fica à mercê das pedradas desferidas pelos homens da comunidade do vilarejo. E por que existe esse rito de lapidação? Bom, para os muçulmanos, especialmente aqueles que fazem aquela peregrinação a Meca, na ida a Meca tem uma estátua de 18 metros que representa Satã, que representa o diabo. E quando os peregrinos passam em direção a Meca, diante dessa estátua, eles lançam pedras. E aí o rito da lapidação vem daí. É como se a mulher que fosse lapidada, ela simbolizasse algo demoníaco, algo a ser realmente destruído. E o ritual de lapidação tem essa justificativa, esse rito, o rito de ojeriza a Satã. Então, além da lapidação que ainda ocorre no mundo, nós temos também, para finalizar, outros crimes contra a honra, outros crimes que ofendem essas mulheres. E esses crimes, todos eles, são alvo de relatórios das organizações das Nações Unidas, são alvo também de livros, temos muitas histórias. Então, além de apedrejamento, estupros, a lavagem à honra e tudo mais, hoje essas meninas e mulheres deixam de estudar, deixam de trabalhar e deixam de ser reconhecidas como seres verdadeiramente humanos. Mas fica também aqui uma esperança. Nós temos hoje vozes que aqui e acolá vão se espalhando pelo mundo em prol dessas meninas, em prol dessas mulheres. Temos Malalai Joy, que é uma afegã. Ela hoje é tida como a mulher afegã mais procurada do mundo, justamente porque ela era congressista e desafiou os talibãs e os senhores da guerra em pleno tribunal, justamente para asseverar os direitos das mulheres. Temos também paquistanesa Malala, que é aquela menina que levou um tiro só pelo fato de querer estudar e desafiou os talibãs. E essa menina, apenas com 17 anos, recebeu o Prêmio Nobel da Paz.
é um exemplo também. Temos Mukta Mai. Mukta Mai foi vítima de um estupro coletivo. No vilarejo onde ela morava, ela foi defender o irmão de um crime que ele estava sendo acusado. Só pelo fato dela ter erguido a voz e dito que ele não era culpado, imediatamente o mulá da aldeia pediu que ela fosse levada a um estábulo e lá ela foi seguidamente estuprada por vários homens. Ao invés dessa menina se entregar, se matar e, enfim, ceifar a própria vida, ela resolveu abrir a voz, ela resolveu denunciar o crime. E com isso, ela acabou tendo o apoio de muitas organizações internacionais. E então Mukta conseguiu que parte dos seus agressores, parte desses homens realmente foi julgado e condenado, e ela conseguiu uma indenização, e com esse valor dessa indenização ela abriu escolas para meninas no Paquistão. Tem também Fawzia Koofi, Sima Samar e tantas outras mulheres que levam sua coragem, sua voz em prol de meninas, de adolescentes, em prol de mulheres que não têm voz, de mulheres que sofrem pelo abandono, pela solidão, pelo descaso e pela violência. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, nesse mês destinado a você, menina, adolescente, sonhadora, seja em que país você estiver, seja passando por que problema for, não se deixem abater. Peguem como exemplo essas vozes que ecoam com uma grande esperança de muitas e muitas meninas que ainda terão o direito sagrado de nascer, de ir à escola, de amar ou não amar, mas de viver com dignidade, com respeito e com liberdade. Eu sou Poliana Policarpo, deixo aqui mais um pedido. Curtam meu canal, deem sugestão, me sigam no Instagram, enfim, visualizem os conteúdos, troquem ideias comigo, compartilhem. Obrigada.